Nós temos uma congregação de crianças, né? Congregação maravilhosa. Vamos orar com elas? Abençoa aí junto comigo. Pai querido, nós abençoamos as crianças da tua igreja, os filhos dos irmãos, abençoa cada uma, Senhor. Deus, que o Senhor as guarde no dia a dia de todo mal, abençoa na salinha, abençoa as professoras que estarão ali ministrando, que possa ministrar ao coração deles, Pai, que eles sejam cheios do teu Espírito, guardados e protegidos no dia a dia de todo mal, em nome de Jesus, amém, amém. Podem ir, papai e mamãe, leva a sua criança lá. Prepara aí para a palavra de Deus. Não só de pão o homem viverá, mas do que? De toda a palavra que procede da onde? Da onde, igreja? Da onde? Não estou ouvindo, da onde? Da boca de Deus. Eu vou trabalhar com você um tema maravilhoso nessa noite. Se você puder anotar, anote. Anote esse tema, olha, vida consagrada para Deus. Vida consagrada para Deus. A nossa vida, a vida que Deus nos deu, você tem essa vida que você tem porque Deus te deu. A vida que Deus te deu, ela é para ser consagrada para Deus, separada para Deus. Então pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, de Gênesis para frente. Você tem Gênesis, Êxodo e Levítico, capítulo 19. Levítico 19, verso 1 e verso 2. Abra aí comigo, vamos ler. É muito importante você acompanhar a pregação aí na sua Bíblia, lendo os versículos, mesmo que eles são colocados aqui no Data Show. É importante também que você os leia aí na sua Bíblia, que você aprenda a manusear a Bíblia, ler, abrir ela de trás para frente, frente para trás. Ou se tiver no seu celular, abrir aí também rapidamente. Levítico 19, 1 a 2, quem já abriu, diga amém. Vamos ler então, diz assim: disse o Senhor a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Você diz amém para essa palavra? Então ore comigo. Senhor Jesus, abençoa a tua palavra, fala conosco, ministra ao nosso coração, abre os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, para contemplarmos as maravilhas da tua lei, como diz lá no Salmo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz, queremos ser marcados e feridos pela tua palavra, porque queremos, Senhor, meu Deus, viver uma vida que glorifica o teu nome aqui na terra, em nome de Jesus. E todos dizem amém? Esse livro de Levítico é um livro muito importante. Como eu disse, é o terceiro livro da Bíblia. Cada livro da Bíblia, a Bíblia são 66 livros. E cada livro da Bíblia, ele tem um foco, ele tem um objetivo principal. Esse livro de Levítico é o livro onde estão as leis e os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel. Lembra que Moisés foi um dos maiores profetas de Deus no Antigo Testamento. Moisés foi o profeta que Deus usou para tirar o povo do Egito, da escravidão do Egito, a nação de Israel, que cresceu no Egito. Lá, quando eles desceram para o Egito, foi quando José, né, no Egito, ele foi levantado por Deus e se tornou governador do Egito. Faraó era acima dele, mas era Moisés que administrava tudo. E aí, a nação de Israel, os irmãos de José, que haviam vendido ele, né, num período de muita fome, vai ao Egito para comprar mantimento, e compra na mão de quem? De José. E ali se revela um propósito de Deus. Eles foram usados por Deus, embora eles queriam o mal do irmão deles, eles odiavam José, mas José foi levado ao Egito de uma forma cruel. Os irmãos o venderam. Na verdade, eles queriam matar José, mas no final das contas, um dos irmãos interveio, e eles venderam para uma caravana de pessoas que estavam passando, e essa caravana levou ele para o Egito e vendeu ele lá para um oficial do faraó. E José então passou um período difícil,
mas Deus levantou José, porque em toda a dificuldade de José, ele permaneceu fiel a Deus. E aí, no final das contas, o pai, os irmãos, os filhos dos irmãos de José, todo mundo desce para o Egito, 70 pessoas. Depois de 430 anos, eles eram escravos e já eram uma multidão de gente. Quando Deus tirou eles lá do Egito, só de homens adultos eram 600 mil, fora mulheres e crianças. Os autores dizem que eram mais de 2 milhões de pessoas, né? 3 Uberlândia, de população de Uberlândia, que foi tirada do Egito. E no deserto, então, Moisés conduziu este povo. E Deus chama Moisés para o Monte Sinai. Logo no início da jornada, depois que eles passaram pelo mar, e dá as leis. E uma das leis é essa, que eles fossem santos. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, eu sou santo. A lição principal do livro de Levítico, que é um livro que muita gente não gosta de ler, porque é difícil de ler, cheio de detalhes, cheio de leis, de mandamentos, né? A lição principal desse livro é que o Deus do povo de Israel é santo, e que, portanto, o povo que ele escolheu também devia ser santo e completamente fiel ao Senhor Deus. E hoje eu e você somos o Israel de Deus, sabia disso? A igreja hoje na terra, ela é o Israel de Deus. Mas esse texto esse mandamento não ficou restrito ao Velho Testamento apenas, porque alguém pode dizer, não, mas esse é um texto do Velho Testamento, era um texto para aquele povo. Não, o apóstolo Pedro, ele coloca na sua epístola, Pedro foi discípulo de Jesus, Pedro viveu o novo mandamento, Pedro andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, e Pedro coloca em 1 Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro 1, versículo 14, eu vou ler para você até o 16, diz assim, verso 14 de 1 Pedro, como filhos da obediência, ele está escrevendo para a igreja, está escrevendo para mim e para você, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Pedro disse que está escrito. Aonde que está escrito? Aonde Pedro foi buscar isso? Levítico, aonde nós lemos, mandamento colocado no livro de Levítico. Voltando lá para Levítico, eu quis te trazer para Pedro para te mostrar que esse mandamento também faz parte do Novo Testamento, para a igreja. O versículo 2 de Levítico 19, que foi o que nós lemos, volta lá para Levítico, ele é uma repetição do capítulo 11 de Levítico, versos 44 e 45. Coloca para mim também aqui na tela, por favor. Carlos. Levítico 11, 44 e 45, diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Deus quer que nós sejamos como Ele. Nós somos criados para sermos nesta terra imagem e semelhança de Deus, não se esqueça disso, irmão. Então ele diz, sejam santos porque eu sou santo, e não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Nesse capítulo 11, percebeu no versículo 44 que ele fala que era para eles não se contaminarem por nenhuma das criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. O foco aqui, nesse capítulo 11, depois você pode ler o capítulo 11 todo, eu quero incentivar você a fazer isso, era sobre os animais que podiam servir de alimentos ao homem e os que não podiam. Nesse livro de Levíticos, Deus trabalha
detalhadamente que tipo de animais eles podiam matar e comer, e que tipo de animais eles não podiam comer. Agora, por que é que Deus teve esse cuidado de classificar os animais, dizer, olha, esses você pode comer, esses você não deve comer? Para o nosso bem. Por quê? Porque aqueles animais que não era para eles comerem, se eles comessem, iriam causar dano à saúde deles. Então, olha o cuidado de Deus. Não é uma questão religiosa, é uma questão de saúde. Muito bem, voltando lá para frente um pouquinho, nós começamos no capítulo 19, certo? Agora, no capítulo 18, que é o capítulo que antecede o 19 de Levítico, capítulo 18 de Levítico, eu não vou ler, mas o ensinamento do capítulo 18, eu te falei que o capítulo 11 é sobre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos pelo homem. No 18, o ensinamento do capítulo 18 é sobre casamentos ilícitos e uniões abomináveis. Casamentos ilícitos e uniões abomináveis. Querido, as nações, os povos que não seguiam as leis de Deus, qual é a nação que seguiu a lei de Deus no Velho Testamento? A geração de Abraão, Isaac, Jacó, o Israel. As outras nações, os egípcios, os cananeus, aqueles povos todos, queridos, aquele povo era um povo bárbaro. Eles comiam qualquer coisa, eles faziam loucura. A união sexual deles era mãe com filho, pai com filho, irmão com irmão, era o sobrinho com a tia, era todas essas coisas. E aí, se você pega o capítulo 18 de Levítico, Deus então proíbe a união, esse tipo de união. O casamento ilícito. Para se casar tinha que ter uma regra, uma ordem. E até hoje isso é muito importante, porque, queridos, tem muita confusão aí por aí. E isso gera um monte de problema. Por exemplo, a mulher solteira, ela não pode querer namorar com um homem que é casado, porque aquele homem já tem um cônjuge. Nem se aproximar, não é muito bom ter muita treta não, entre mulher casada com homem solteiro, mulher solteira com homem casado. Não entra nessa roubada. Isso não é bênção de Deus. Ora para Deus te dar uma pessoa solteira que está disponível. Ora, busca de Deus, porque casamento, querido, casamento é coisa séria, não é brincadeira. E a união sexual entre pessoas que não são casadas não é bênção, não tem bênção nisso. E é isso que Levítico capítulo 18 trata. Inclusive, no capítulo 18 de Levítico, Deus proíbe a união de pessoas do mesmo sexo. Está lá. Deus proíbe. Hoje nós temos aí toda uma celeuma em cima disso, né? Os direitos humanos dizendo que não, que nós temos que respeitar. Tudo bem, nós temos que respeitar sim quem pensa assim, mas nós não temos que concordar, porque a Bíblia proíbe e nós seguimos a Bíblia. A Bíblia é a palavra inerrante de Deus. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia é fiel. Dá um glória a Deus aí, querido. Outra coisa que aquele povo fazia, que era abominável aos olhos de Deus, união de pessoas com animais. Você está entendendo isso? Relação sexual entre um ser humano, homem ou mulher, com um animal. Eles praticavam isso. E Deus falou, vocês não vão fazer assim, porque vocês são o meu povo. Vocês vão ser santos, vocês vão ser separados dessas coisas. Ou seja, Deus então ele coloca limite aos homens. Deus colocou limite. Querido, os limites não são para o nosso mal. Ao contrário, os limites são para o nosso bem. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. Deus é sábio. Deus é o Criador. Ele quer que nós sejamos como Ele é. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que Ele deixou a palavra escrita para nós, para que nós tenhamos orientação e luz para viver a nossa vida neste mundo. Em Levítico 18,
do verso 27 ao 30, eu quero ler com você. 18, 27, nós vamos ler até o 30. Deus, nessa passagem, ele adverte claramente sobre os perigos de se ultrapassar os limites que Deus estabeleceu para nós. Ele diz assim, verso 27, porque os moradores desta terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas estas abominações, e a terra se contaminou. Ou seja, por causa do pecado daquele povo, daquela gente, a terra foi contaminada. Que não aconteça, verso 28, que a terra vomite vocês também, por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Olha aí, querido, vai sofrer o juízo de Deus. Verso 30, portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Dá um glória a Deus bem gostoso aí, querido. Pode aplaudir, glória a Deus. Eu gostei quando ele disse aqui, olha, devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes. Deus, ele quer nos abençoar, querido. Deus, ele tem o melhor para nós. Deus deixou a sua palavra escrita para ser um manual de vida para nós. E quando nós ultrapassamos o limite que Deus estabeleceu na sua palavra para nós, nós nos damos mal. E nós colhemos as consequências dos nossos erros, se ultrapassarmos os limites. Colheremos. Assim como aqueles povos colheram as consequências. E no capítulo 19, voltando agora, que foi o primeiro capítulo que nós abrimos, nós lemos o verso 1 e verso 2. Eu não vou ler mais versículos, mas no capítulo 19 que eu quero que você leia. Então eu quero que você leia o 11, o 18 e o 19 de Levítico, completo. No capítulo 19, Deus ensina sobre diversos assuntos. Ele nos dá orientação sobre diversos assuntos. Primeiro, não adorar os ídolos, não furtar. Só um minutinho aqui que deu alguma coisa aqui. Isso. Vá. Não adorar ídolos, não furtar, não mentir, não usar de falsidade com o próximo, não jurar falso pelo nome do Senhor, não oprimir o teu próximo, não roubar, não deixar de pagar o trabalhador no tempo certo. Se você é empresário, se você tem o seu negócio, se você contrata um diarista, não deixe de pagar no tempo certo, né? Não enrole a pessoa. Não zombar das pessoas com deficiência, não fazer injustiça ao próximo, não ser mexeriqueiro. Mexeriqueiro aqui não é chupador de mexerica não, viu? Vocês sabem muito bem o que é ser mexeriqueiro, né? Vocês sabem o que é ser mexeriqueiro? Tem alguém que não sabe? Fofoqueiro. Então vamos atualizar isso aqui. Não ser fofoqueiro. Não atentar contra a vida do próximo. Não aborrecer o seu irmão. O que é não aborrecer? Se você faz uma brincadeira com o seu irmão, ele fala, não gostei. Tem gente que continua insistindo e falando, e falando, e falando. Mas se o seu irmão não gostou, você fala, sabe o que você faz? Especialmente a galera jovem que gosta muito de brincar. Brincou com o irmão, falou uma piadinha, ele não gostou. Peça desculpa para ele e não faça mais. Respeite o limite que ele pôs para você. Amém ou não amém, gente? Então, olha para você ver que Deus aqui está sendo didático. Não tem jeito de espiritualizar isso aqui. Ele deixou aqui o negócio rasgado, claro. Né? Não aborrece o teu irmão. Não vinga a si mesmo. E nem guarda ira contra o teu próximo. Guardar ira é o quê? Ficar magoado. Estou magoado.
né? A nossa ira não pode durar 24 horas, amém, irmão? Não se põe o sol sobre a vossa ira, diz a palavra de Deus lá em Efésios, né? Então, tudo isso aqueles povos praticavam, por isso Deus os destruiu. Deus matou todo aquele povo. Uma vez eu estava discipulando um advogado, ele ficou chateado comigo. Ele falou não é que ele ficou chateado comigo, ele queria entender. Ele falou assim: olha, bispo, eu tive muito problema com a igreja cristã e com a Bíblia. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: por que Deus é esse que manda matar todo mundo lá no Velho Testamento? Eu falei: olha, Deus mandou matar aquele povo porque a medida do pecado daquele povo chegou no limite mais alto, e aquele povo, Deus deu oportunidade para eles se arrependerem, e eles não se arrependeram. Então Deus, querido, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa, a misericórdia tem um limite. Deus é longânimo, e Deus espera, e Deus espera, e Deus espera que o pecador se arrependa, até um ponto que Deus fala, ele não vai se arrepender mais. Aí o que faz? A misericórdia de Deus tem limite, mas Deus é justo, e Deus não vai passar a mão na cabeça de quem teve oportunidade e nunca quis se arrepender. Quantos entendem o que eu estou falando? Diga aleluia. Ainda nesse capítulo 19 de Levítico, esse irmão entendeu, converteu, mudou a vida dele. No capítulo 19 de Levítico, no versículo 18, está o versículo que Jesus colocou como o segundo mais importante. Eu te falei que Pedro colocou lá em 1 Pedro 1, né? Está escrito, sede santo porque eu sou santo, porque ele pegou aqui em Levítico. Mas Jesus também pegou Levítico e citou lá no Evangelho de Mateus. O que Jesus pegou aqui em Levítico 19, 18? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Onde é que está isso? No Novo Testamento, veio um fariseu que era mestre da lei, e ele pergunta para Jesus qual era o grande mandamento na lei. E naquele tempo de Jesus se falava sobre a lei, porque o Novo Testamento ainda não estava escrito, mas Levítico estava escrito. E o judeu conhecia Levítico. E ele pergunta para Jesus então, porque Jesus era chamado rabi, ou mestre, como os mestres que haviam da religião judaica. E ele pergunta então, qual é o grande mandamento? Mas se você olhar o versículo 36 de Mateus 22, a pergunta dele era para experimentar Jesus. Ele queria ver se Jesus escorregava, se Jesus ia falar alguma coisa, porque eles achavam que Jesus estava ignorando a lei de Moisés. E Jesus era realmente o Filho de Deus, e ele mudou muita coisa da lei de Moisés. Os discípulos de Jesus comiam no sábado. Eles foram questionar com Jesus: como é que seus discípulos colhem espigas no sábado? Porque na lei de Moisés não podia fazer nada, absolutamente, no sábado. E Jesus respondia para os fariseus: está aqui, se referindo a ele, quem é maior do que o sábado? E os fariseus ficavam, eles não reconheceram quem era Jesus. Então, como que Jesus respondeu? Verso 37 de Mateus 22. O grande mandamento, foi a pergunta. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Verso 38. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí Jesus arremata no verso 40 dizendo assim: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus estava dizendo? Se você cumprir esses dois mandamentos, você vai cumprir toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus. Se você amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, eu gosto disso aqui, porque entendimento é razão. Deus é o nosso culto racional, por isso Ele deixou a palavra para nós. Nós adoramos a Deus com a nossa inteligência, não com a nossa ignorância. Deus não quer que a gente o adore sem conhecê-lo, sem saber quem Ele é, nem o que Ele pensa. Ele nos revelou tudo o que Ele pensa e quer que a gente o adore e abrace os pensamentos dEle.
para as nossas vidas. Quando estão entendendo, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, aplauda ao Senhor. Coração fala de emoções, alma, emoções, né? Todo o seu coração, alma e entendimento. Então esses dois mandamentos, primeiro eu amo a Deus, eu sou santo, eu sou separado para Deus, eu quero viver minha vida para fazer a vontade de Deus, eu não vou entrar nessas coisas sexuais indevidas, eu não vou ficar mentindo, não vou ficar fofocando, eu não vou ficar furtando, roubando de ninguém, eu não vou me vingar a mim mesmo, se alguém fizer mal para mim, eu vou colocar diante de Deus e falar, Deus, que o Senhor possa agir no meu lugar. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu conseguir fazer isso, se você conseguir fazer isso, nós vamos cumprir toda a lei de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, eu quero que você entenda algo, querido. A palavra de Deus, ela não mudou. Ela é a mesma. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Agora, a sociedade mudou. O sistema deste mundo mudou. Mas a palavra de Deus permanece fiel. Ela permanece a mesma. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou tem uma versão que diz eternamente. Então Deus não mudou, sua palavra não mudou. Quem mudou? O homem, a sociedade. Mas nós precisamos nos voltar para a palavra. Para ser santo, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus e viver o que a palavra de Deus diz. E aceitar os limites que a palavra de Deus coloca para nós. Amém? Lá em Gênesis capítulo 3, nós temos a queda do homem. Como que aconteceu a queda do homem? O homem e a mulher estavam lá no Éden. Chega Satanás. Satanás entrou numa serpente, numa cobra. E estava lá de conversa com... Como é que chamava a mulher de Adão? Eva. Eva não tinha que dar papo para a serpente, mas ela deu. Então cuidado com quem você conversa. Isso é um ponto importante. Cuidado para quem você dá atenção. Eva foi dar papo para a serpente. E a serpente chegou, e lá no texto vai falar assim, a mais sagaz, com sagacidade, ela chega e pergunta assim, o que é que Deus disse para vocês? O que está escrito lá na Bíblia? Ela falou, de toda árvore a gente pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Porque se a gente comer, a gente vai morrer. A serpente fala o quê em seguida? Não é bem assim. Ela questionou a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado com quem questiona a palavra de Deus. Coloca ali para mim o versículo Gênesis 3, 4. Coloca ali para mim, Carlos, Gênesis 3, 4. Olha para você ver como é que essa coisa é séria. A serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus disse, se vocês comerem, vão morrer. A serpente falou, não é verdade. Querido, qualquer pessoa que venha dizer o que a palavra de Deus disse, essa pessoa é mentirosa. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Porque ela foi proferida, escrita por um Deus que é verdadeiro para nos deixar um caminho, um propósito, para um caminho para seguir. E nós queremos ir para os lugares altos, amém ou não amém? Foi no primeiro livro da Bíblia. Agora olha no último livro da Bíblia, no último capítulo, Apocalipse 22, 18. Olha o que diz Apocalipse 22, 18. Coloca ali para mim, Carlos. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa que Deus não falou. Próximo, 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Vou falar de novo, Deus não mudou.
Jesus não mudou, a palavra não mudou, o mundo mudou. Muitas pessoas hoje querem relativizar a palavra de Deus, mas isso é tão antigo, porque lá no Éden, o Satanás tentou seduzir Eva e foi bem sucedido. De repente a gente fala assim, não, bispo, eu não caio nessa conversa, não. Eu fui no revisão, bispo, eu fiz o Instituto de Vencedores, aleluia, glória a Deus, bispo. Você está confiando em Deus, no Espírito Santo, ou você está confiando no seu taco? Cuidado, não fala isso não brinca com isso é sério. Se Eva, cara, Deus vinha todo dia encontrar com Adão e Eva. Se eles caíram na lábia de Satanás, por que você não vai cair também? Quando chegar aquele amigo assim, todo perfumado, sabe aquele amigo, né? Bacana, não, que isso, joga aquele H para a menina assim, a menina fala assim, cara, se ele não é um homem de Deus que ora e jejua e está na igreja, sai fora, é cilada do diabo na sua vida, jovem. Mas ele tem um perfume tão gostoso, mas ele fala tão macio, mas ele mandou um WhatsApp para mim, e o WhatsApp estava assim com a musiquinha, sai fora, sai fora. Então, querido, para concluir, eu quero ler com você 1 Coríntios 6, verso 12 a 20. Uma das áreas que trazem mais conflitos para a vida humana é a área sexual. Falou em sexo, mexe com as nossas entranhas. Por isso a Bíblia fala muito sobre isso, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se a Bíblia está falando tanto sobre isso, é porque esse assunto é de extrema relevância. 1 Coríntios 6, verso 12, eu quero ler com você, até o 20, é um pouquinho longo, mas vale a pena. Olha o que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Percebe aqui a importância da minha decisão, da decisão do homem. Me são lícitas, mas não convém. Razão, entendimento. Me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por elas. Verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Merece um aplauso, não merece não? O jovem muitas vezes é muito tentado, mas não é só o jovem, o adulto também, o velho. Essa coisa está entranhada dentro da gente. É por isso que a gente precisa se preparar, casar, né? Porque aí eu posso ter relacionamento íntimo com a minha esposa e resolver essa questão. Porque o sexo é um impulso que Deus colocou dentro de nós. Dentro do casamento ele é abençoado por Deus. Não vai trazer culpa, não tem problema.
Mas o homem casado tem que ter cuidado para não olhar para uma outra mulher. Quando eu escolhi minha esposa e casei com ela, eu fechei os olhos para todas as outras. Eu escolhi a minha, não quero saber de mais ninguém. Deve ter mulher aí muito mais bonita do que a minha, mas eu escolhi aquela. E eu vou com ela até o fim, irmãos. Amém ou não amém? É isso que a gente tem que pensar. Ah, bom, não tem mais mulher para mim agora, é só a minha. Né? Não olha para a outra. Mulher não olha para outro homem. Mesma coisa. Solteiro, não olha para... Não fica pensando nessas coisas. Casa primeiro, ora, Deus, eu quero casar. É legítimo, você casa na hora certa. Prepara para isso. Busca de Deus isso, em nome de Jesus. Eu quero incentivar a igreja, quero incentivar você, querido, a ler a Bíblia todos os dias. Como seu pastor, como seu bispo que te ama. Eu tenho estado preocupado com isso, com essa questão da leitura da palavra de Deus, porque a leitura da palavra de Deus molda o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso comportamento para sermos como Deus é. Amém, amados? Aprenda o caminho da santidade e da consagração. Aprenda a respeitar os limites de Deus para a sua vida. Os limites que Deus colocou na palavra dele é para nos abençoar, é para o nosso bem. Então aprenda a respeitar os limites de Deus para a sua vida. Não julgue o próximo nos seus erros. Às vezes a gente está fazendo certinho a nossa parte, mas aí um irmão errou, a gente aponta o dedo e julga ele. Não faça isso. Nós não somos chamados para sermos juízes. Amém ou não? Nós somos chamados para amar. Se o irmão nosso errar, aí que nós temos que amar mais ainda. Não amar o erro dele, mas amar a pessoa dele. Quando vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, diga amém, Jesus. E manter a sua vida consagrada no altar de Deus. Manter a nossa vida consagrada no altar de Deus é nossa obrigação. Jesus disse lá, em Levítico, Deus disse lá. Não é nada demais, eu sou uma pessoa consagrada para Deus. Não vai tocar trombeta não, irmão. Não vai colocar no Facebook não. Eu sou consagrado, achando que você é... Não é nada demais, é sua obrigação, sua e minha. Se nós quisermos ser povo de Deus, amém ou não? Agora, o que é mais importante? Amar a Deus e respeitar o próximo. Ainda que este próximo esteja totalmente fora da vontade de Deus, até mesmo em uma vida de pecado. Não fale dele para os outros, não o critique, não zombe dele. Não. Jesus disse em Mateus 16, 24, estou terminando com isso aqui. Quero até chamar o pessoal do louvor. Olha o que Jesus diz em Mateus 16, 24. Abra lá comigo. Vamos encerrar com isso aqui. Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, negar a vontade da minha carne, submeter a minha vontade à vontade de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Verso 25, ele diz assim: porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Muitas vezes porque a gente consagra a nossa vida para Jesus, vem para a igreja, não faz determinadas coisas, não vai para a night com aqueles amigos, né? Os amigos da onça, que chamam a gente, ficam insistindo para a gente ir, e eles chamam a gente de otário, né? Que isso, você é tão jovem, você não vai lá, você não vai aproveitar não, entra lá na faculdade, fala lá, a menina lá está dando mole para você, você não vai pegar ela não, você não vai pegar o cara não, ela lá está olhando para você. Algumas pessoas acham que a gente está perdendo uma oportunidade aí, né? É por isso que Jesus diz aqui, ó, quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Nós vamos perder a nossa vida para esse mundo não presta para nós, nem nós prestamos para eles, amém, amados? Verso 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Beber todas, pegar todas as meninas e perder a sua alma. Vamos traduzir isso aqui? Ir para o inferno, queimar lá no fogo do inferno. O que adianta? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Aí ele arremata no verso 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aquele povo antigo que fazia sexo com animais, pai com filha, aquela bagunça toda,
Deus extirpou. Deus deu a terra deles para os filhos de Israel, mas Deus falou para eles: vocês não vão fazer como eles. Isso é ter uma vida consagrada para Deus, querido. É não aceitar o mundo fazer parte da sua vida. O mundo não tem limite. O mundo dá prazer para você? Vai lá e faz. Mas nós não somos do mundo mais, amém ou não amém? Nós não somos mais do mundo, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Fique em pé, fique em pé. Eu termino aqui, glória a Deus. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Agradeça a Deus pela palavra dele. Essa palavra não vem para cortar o nosso barato, não, querido. A palavra de Deus, ela vem para nos abençoar. A palavra de Deus é para nos abençoar, para nos dar um caminho, uma viva esperança, um futuro de bênção, na presença do nosso Deus. Consagra a sua vida para Deus. Fala: Senhor, eu consagro a minha vida para o Senhor. Eu quero viver a minha vida para a tua glória. Eu quero cumprir o propósito do Senhor. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu quero viver a minha vida neste mundo, Senhor, para a tua glória. Eu estou aqui, Senhor, mas eu não sou daqui. Eu já não pertenço mais a esse mundo, porque o Senhor já me tirou, o Senhor me comprou, o Senhor pagou um preço alto pela minha vida. Eu sou do Senhor, eu sou do céu. Eu estou aguardando a cidade celestial que o Senhor está preparando. Eu vou morar na cidade eterna com o Senhor, porque eu tenho separado a minha vida para Ti, porque eu quero cumprir o Teu propósito, porque eu quero viver a minha vida na glória do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Você vai louvar de todo o seu coração e dar o seu melhor. Tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Ele está tocando agora, querido, Ele está tocando você. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. E eu jamais serei o mesmo quando seu amor tocar em mim. Vou pedir para os músicos dar um tempo. Eles vão tocar baixinho agora. Eu quero orar com você. Você que quer consagrar sua vida para Jesus, para Deus, para viver o propósito dEle, para ser guiado pela palavra de Deus, para viver os princípios e os mandamentos de Deus. Quero chamar você para o altar. Quero que você saia do seu lugar, venha para o altar do Senhor. Esse altar é que nos santifica, é o altar de Deus para as nossas vidas. E nós vamos te ungir, querido. Nós vamos te ungir, porque você está consagrando a sua vida para Deus. Nós vamos selar essa consagração que você faz para Deus no altar do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Pode vir, pode chegar mais na frente. Pode chegar mais, pode apertar mais um pouquinho aqui. Nossos líderes vão estar ungindo você, toda a igreja será ungida. Pode vir, pode chegar mais na frente. Chega para dar espaço para quem está mais atrás. Enquanto você não recebe a unção, enquanto um líder não vai até você, vai louvando ao Senhor. Nossos músicos vão continuar ministrando. Vai louvando ao Senhor, vai cantando. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Se o Senhor
levantar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, eu jamais serei, tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais
ungidos. Queridos, eu tenho um compromisso com Deus, eu sempre digo isso, de fazer uma oração para aquela pessoa que quer fazer uma aliança com Deus, aquela pessoa que quer convidar Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Talvez tenhamos aqui hoje pessoas que você precisa fazer essa aliança com Deus, convidar Jesus para entrar no seu coração. A palavra de Deus diz que Jesus está à porta e bate, a porta do nosso coração. Se alguém abrir a porta, Ele entra e Ele ceia conosco, Ele come uma refeição conosco, ou seja, Ele quer ter intimidade com a gente. Mas para isso nós precisamos abrir o coração e convidá-lo. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo para salvar os homens dos seus pecados. Ele morreu na cruz no nosso lugar. Talvez tem pessoas aqui que você não fez essa aliança com Jesus ainda. Eu quero te dar essa oportunidade. Quero orar e você vai repetir a minha oração. Então eu te convido, feche os seus olhos e ora comigo. Diga assim, olha, diga: Senhor Jesus, hoje eu te convido, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu abro o meu coração para o Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso e eu quero o perdão do Senhor na minha vida. Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu Senhor e meu suficiente Salvador, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, quem fez essa oração você nunca antes tinha feito? Alguém fez e antes nunca tinha feito? E hoje você fez uma aliança com Jesus? Levante a mão, eu quero te ver. Tem alguém que fez pela primeira vez? Tem? Se tiver, não se omita, não se esconda. Não precisa ficar com vergonha, porque é você e Deus. Levante a mão, a gente quer se alegrar com você. Tem alguém? Vou insistir mais um pouquinho. Tem alguém? Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor. Talvez você não está fazendo pela primeira vez, mas você está hoje voltando para os caminhos do Senhor. Tem alguém nessa situação? Alguém que tinha desviado e hoje fez essa oração novamente de entrega para Jesus? Tem alguém? Levante a mão se houver. Não tem, né? Tudo bem, não tem problema não. Eu vou continuar fazendo todo o culto, né? E você que é crente, traga convidados para esse momento, amém, amados? Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Quero que você fique em pé só mais um instantinho, se você puder. Se não puder, fique sentado. Mas vamos orar pelos pedidos de oração. E se você tiver também algum pedido de oração, alguma necessidade, coloca diante de Deus. Nós vamos orar e vamos crer juntos no agir de Deus. A Gabi Malta pede pela sua saúde. Oramos pela Gabi, Senhor, pela saúde da tua filha. Enviamos sobre ela a palavra do Senhor que diz: pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. O André Baense pede pelo crescimento na vida espiritual. Oramos por isso, na vida emocional e financeira. Abençoa teu filho, Senhor. Crescimento da célula, pela entrevista de emprego na terça-feira. Nós oramos por estes alvos. Abençoamos o teu filho nestes alvos, que ele possa ter as portas abertas para ele, Senhor. A Thaisa pede pela igreja do bairro São Jorge, que foi vítima de vandalismo. Senhor, abençoamos nossa igreja, a Sara São Jorge. Abençoamos o teu povo, abençoamos os pastores nossos ali, Jonatas, Fabrícia e todos os irmãos e todos os nossos queridos ali, Senhor. Meu Deus, e toda intenção do mal seja frustrada. Tudo aquilo que Ele tirou, Senhor, que o Senhor dê multiplicado à nossa igreja. A Vitória pede pela sua vida emocional e espiritual. Oramos por isso. Abençoa a Vitória, por seu futuro, pelo seu casamento dos seus pais, perdão, e conversão deles, pela abertura da sua célula. Abençoamos, Senhor, os pedidos da tua filha. Meu Deus, em nome de Jesus, atende aquilo que ela está colocando diante do Senhor. Deus, a Maria Aparecida pede pelo tio dela, Senhor José Sebastião, que está enfermo. Nós oramos, enviamos uma palavra de cura ao Sebastião agora, onde ele estiver. Toca a sua vida, Senhor. Nós oramos. A Tânia pede pelos seus pais, perdão, a Tânia Mara Martins, ela está com dores nos ossos e nos nervos, está internada, tomando morfina e passará por uma cirurgia esta semana. Pai, colocamos a vida da Tânia,
a cirurgia que ela fará. Põe os teus anjos ali, junto com aquela equipe médica. Meu Deus, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam com as mãos estendidas, que o Senhor possa dar vitória à tua filha, que essa cirurgia seja exitosa. Senhor, que essas dores sejam derrotadas do seu corpo, pelas pisaduras de Jesus. Nós enviamos uma palavra que ela seja sarada, em nome de Jesus, amém. A igreja diz amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor te acompanhe. Deus te abençoe. Semana maravilhosa para você. Terça-feira, nosso próximo culto. Estaremos aqui às 19 horas para a oração. 20 horas o culto de milagres. Venha, traga convidados. Não vai embora rapidão não. Cumprimente alguém. Pega na mão de alguém antes de você ir, tá bom? Grande abraço. Deus abençoe.